No tempo em que eu trabalhei com venda de material elétrico, por diversas vezes eu fui questionado da real necessidade de utilizar os resistores do capacitor e também um bloco de resistores que vai no contator que aciona o capacitor. Nesse vídeo eu vou te falar exatamente qual que é a função desses resistores, vou te explicar a dinâmica na carga e descarga dos capacitores com e sem os resistores e vou te dizer também quanto que eles são importantes e quanto que eles podem ser dispensados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e ativa o sino de notificações, porque regularmente eu trago assuntos relacionados à correção de fator de potência. Primeiramente, eu quero te falar que esses resistores têm funções completamente diferentes, apesar que existe uma relação e é justamente quando dá problema. Mas vamos lá. Os resistores do capacitor são resistores de descarga, enquanto que os resistores do contator que aciona o capacitor são resistores de pré-carga, são funções diferentes. Os capacitores podem ser vendidos com os resistores de descarga embutidos já, e aí quem faz a instalação acaba nem vendo esses resistores, muitas vezes nem sabe que eles estão lá. Tem a possibilidade de vender os capacitores sem resistores de descarga, e aí quem faz a instalação precisa ver se é necessário ou não, e aí compra separadamente e faz a instalação quando é necessário. E também tem fornecedores que enviam os resistores de descarga junto com o capacitor, mas não instalados diretamente nos terminais. Então, quem faz a instalação precisa colocar terminal na ponta do resistor e conectar no capacitor. Nesse caso, esses resistores, na maior parte das vezes, acabam indo para o lixo. Como dá um pouco de trabalho para fazer essa conexão, o pessoal acaba jogando fora e não instala. Em relação aos resistores do contator dedicado ao acionamento de capacitor, a ABB, por exemplo, que é um dos fabricantes de material elétrico de maior renome no mundo, ela tem uma linha de contatores que não tem esses resistores. Será que a ABB não tem conhecimento técnico? Será que eles são tão mesquinhos que tiraram uma parte importante do contator para poder economizar um pouquinho mais? Não, né, pessoal? É lógico que toda empresa visa lucro e vai querer reduzir custo, não é uma ONG. Mas nesse caso é adotada uma solução diferente que dispensa os resistores e eu vou te explicar como. Começando pelo resistor de descarga, como eu já falei e como o próprio nome sugere, ele é para descarregar o capacitor, né? Eu vou desenhar um capacitor monofásico aqui, mas essa explicação aqui serve para capacitor trifásico também. Como que é o capacitor? Nós temos uma conexão aqui entre os terminais e temos as placas do capacitor. Lógico que um capacitor desses de correção de fator de potência, ou outros capacitores também, ele não é assim por dentro, né? Isso aqui é enrolado várias vezes para criar uma área maior e uma capacitância maior para o capacitor. Então, temos um capacitor aqui e esse resistor ele é conectado nos terminais, dessa maneira aqui, para poder descarregar esse capacitor quando ele é desenergizado. Então, quando eu desligo esse capacitor aqui, ele vai estar carregado, então esse resistor aqui, ele permite a circulação de corrente para que esse capacitor possa se descarregar. A curva de carga e descarga de um capacitor é mais ou menos assim, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para o lado, é mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer o eixo vertical, aqui nós temos o tempo, e aqui nós temos a carga no eixo vertical, a carga do capacitor. A carga dele é assim, quando você alimenta, a carga aumenta muito e ela vai se estabilizando até que chega o ponto que o capacitor se carrega e daqui para frente ele não vai carregar mais, essa linha fica completamente horizontal. Essa é a carga do capacitor. A descarga, vou fazer o seguinte, deixa eu puxar isso aqui para o lado, eu vou continuar a partir daqui. A descarga é assim, ó. Quando eu corto a alimentação, imediatamente a descarga é mais rápida e depois ela vai ficando mais lenta até que chega o ponto que ela se descarrega completamente e vai acompanhar essa linha aqui. Então, carga começa rápido e vai estabilizando, a descarga também começa rápido e depois vai estabilizando. Para que serve esse resistor, então? Ele serve para encurtar esse tempo. Reparem que nós temos um tempo grande aqui entre o começo e o final aqui dessa descarga, né? Com o resistor, essa descarga ela vai acontecer mais rapidamente. Então, ela vai acontecer na metade do tempo, com um quarto do tempo, um oitavo, enfim. Aí, dependendo do resistor, a gente tem um tempo de descarga diferente. O fornecedor do capacitor, ele vai te dizer qual que é o tempo de... Isso pode ser calculado também, tá? Mas dá para calcular, então, o tempo de descarga com e sem o resistor. Aí, lógico, vai depender da resistência desse resistor, vai depender esse tempo de descarga. Eu posso até ensinar como calcular tempo de descarga de capacitor, se for do interesse de vocês. Nessa aula aqui não, mas posso fazer isso mais para frente. Agora você pode estar se perguntando, por que eu devo encurtar o tempo de descarga do capacitor? Por que isso é importante? Lembrem-se que para corrigir fator de potência, o capacitor é alimentado em corrente alternada, né? Então, vai estar passando pelo positivo, depois passa pelo negativo, depois pelo positivo de novo. Então, esse capacitor aqui, a polaridade dele vai ficar se invertendo. E além dos resistores, nesses mesmos terminais aqui, nós vamos ter os cabos que vão alimentar esse capacitor geralmente com 2 fases ou com fase neutro, né? Ou com 3 fases também. Enfim, daí vai depender da circunstância aqui, mas nesse caso aqui com fase neutra, então vamos supor.
e essa polaridade aqui ela vai ficar se invertendo. Imagina que quando eu desliguei esse capacitor, quando o contator que alimenta ele abriu, nós estávamos com essa polaridade aqui, positivo e negativo. Nesse momento aqui, quando abriu o contator, esse capacitor ele vai se manter com essa polaridade por algum tempo até que ele se descarregue. Só que no momento em que eu alimentar de novo esse capacitor, talvez nós tenhamos essa senoide aqui, ela esteja em outro momento. E provavelmente vai estar, né? Dificilmente você vai encontrar ela, vai alimentar o contator estando com a mesma polaridade. Até pode estar com a mesma polaridade, mas talvez em uma região diferente, né? Aqui nós temos um nível de tensão, aqui outro, aqui outro. Enfim, mas vamos imaginar o cenário mais crítico aqui. Eu cortei a alimentação do capacitor estando no máximo positivo, e quando eu alimentei de novo, estava no máximo negativo. O que vai acontecer? Eu vou ter uma alimentação com uma polaridade diferente aqui do que o capacitor estava carregado, e nesse momento aqui, essa descarga vai acontecer com uma intensidade muito grande. A corrente que vai passar por aqui é muito grande, porque vai ser quase um curto-circuito, lógico, de curta duração, e também não vai ter tanta energia assim, porque a energia vai estar, a própria energia do capacitor somente, mas vai ser uma descarga muito alta aqui, justamente por conta de eu estar alimentando esse capacitor com uma polaridade diferente do que ele estava carregado. E nesse momento, então, o que vai acontecer? No próprio capacitor vai circular uma corrente muito alta que pode prejudicar ele, pode e vai prejudicar ele, talvez não vai estragar no primeiro momento, mas a tendência é que isso prejudique no longo prazo, por conta dessa corrente muito alta. Nos terminais aqui nós teremos uma corrente muito alta. Para cá nós temos o quê? Nós temos o contator, que vai ter uma corrente muito alta também, nós temos o disjuntor, que vai ter uma corrente muito alta. Enfim, todo o circuito aqui ele acaba sendo prejudicado por essa corrente muito alta. Então é por isso que quanto antes ocorre a descarga do capacitor, menos provável é essa situação aqui, onde acontece uma energização com a polaridade diferente do que o capacitor está carregado. Só que apesar da importância desse resistor, muitas vezes ele não é utilizado e não tem problema nenhum. Muitas vezes ele não é necessário também. Quando que não é necessário? Quando o capacitor ele não aciona novamente dentro de alguns segundos aí, ou dependendo da capacidade, talvez pode chegar até alguns minutos, mas alguns poucos minutos, mas quando ele não vai acionar novamente logo em seguida, não tem necessidade, porque o próprio capacitor ele vai se descarregar mesmo sem o resistor. Só que vai demorar mais, né? Aquela curva que eu mostrei, ela vai demorar mais tempo. Então, quando você tem um controlador de fator de potência gerenciando o acionamento desse capacitor, lá no controlador você escolhe quantos segundos. Alguns controladores têm a configuração de tempo de descarga. Então você vai escolher quantos segundos vai demorar para o capacitor poder ser acionado novamente. Se você configurar um tempo adequado, não tem necessidade de ter esse resistor, porque aí o próprio controlador não vai deixar esse capacitor ligar antes que tenha dado tempo suficiente para ele se descarregar. Alguns controladores não vão ter essa função de tempo de descarga, mas eles vão ter o tempo de acionamento do capacitor. Aí você vai configurar um tempo de acionamento um pouco maior, e sempre que qualquer capacitor do banco precisar ser acionado, vai ser depois desse tempo de acionamento. Então não vai ser especificamente desse capacitor aqui, mas todos os capacitores vão ter um delay aí para poder serem acionados. Isso é importante não só para a descarga do capacitor, mas também para não ficar ligando e desligando o capacitor com muita frequência, né? Às vezes o fator de potência ele oscila um pouquinho e você não quer que esse capacitor fique acionando e desacionando tanto, porque a própria corrente de rush, que é natural do capacitor, que é a corrente de carregamento dele, é natural que seja uma corrente bem alta, mas a própria corrente dele é prejudicial para ele. Então o interessante é que você não tenha tantos acionamentos assim, e por isso esse tempo de atraso para o acionamento dos capacitores ele é importante. Quanto aos resistores do contator que aciona capacitor, eu desenhei um contator aqui de lado, obviamente dentro das minhas capacidades de desenho, né? Mas nós temos aqui a alimentação, vou desenhar também só um fio, mas isso aqui serve para os capacitores trifásicos. A alimentação acontece por aqui, essas flechinhas aqui vão indicar o sentido da carga. Então a alimentação acontece do lado de cima e sai aqui para o capacitor no lado de baixo. E nós temos resistores aqui que estão conectados tanto no terminal que alimenta o contator, quanto no terminal de saída. E dentro nós temos o seguinte, nós temos aqui o contato de força do contator e aqui o contato do bloco. E parece uma besteira isso aqui, né? Porque o bloco ele fecha junto com o contator, então os contatos aqui vão fechar e ambos vão conduzir a corrente elétrica que está indo para o capacitor. Parece estranho porque não precisaria de um bloco assim, né? Mas é porque ele não é exatamente assim. Esse bloco aqui, o que acontece? Ele tem o contato dele aqui, ele é ele é um pouquinho adiantado em relação ao contato de força principal. Então, quando esse contator aqui,
quando a bobina que tem aqui dentro ela é alimentada e ela puxa o núcleo do contator nesse sentido, esse contato aqui ele fecha um pouquinho antes, então num primeiro momento, esse capacitor ele vai estar sendo alimentado por essa fonte, porém a corrente ela vai ter que passar por aqui, ela vem até nesse ponto, mas ela não consegue atravessar porque esse contato ainda está aberto, então ela passa por esse resistor, esse contato aqui ele já vai ter se fechado nesse primeiro momento, né? Então passa pelo contato, passa por esse outro resistor aqui e depois vai para o capacitor. O que acontece? Como nós temos uma resistência aqui e outra resistência aqui, a carga do capacitor ela vai acontecer da seguinte maneira. Vou fazer um gráfico aqui novamente, aqui nós temos o tempo e aqui no eixo vertical a carga, né? Essa carga, ao invés dela ser dessa maneira que eu desenhei antes, ela vai, no primeiro momento, ela vai se carregar um pouquinho mais devagar por conta desses resistores. Os resistores não vão, eles vão limitar a corrente, não vão deixar a corrente ser muito alta. Esse movimento aqui, que é forçado pela bobina do contator, ele continua acontecendo e esse contato aqui ele fecha também. No momento que esse contato fecha, a corrente ela não vai mais circular por onde tem uma resistência, e sim pelo contato principal. E se a circulação de corrente está acontecendo pelo contato principal, onde não há restrição aqui causada por essas resistências, o capacitor vai continuar o seu ciclo de carga e essa corrente, então, ela acaba sendo limitada e, portanto, isso acaba preservando esse contato de força aqui, graças a essa pré-carga ela é feita por esse contato, desse bloco de contato. Graças a essa pré-carga, o contato principal ele acaba sendo preservado e por isso ele não precisa ser tão sobredimensionado assim, considerando já a corrente de rush, né? Que é a corrente lá, como eu falei, que o capacitor ele se carrega muito rapidamente no começo, então a corrente no começo ela é muito alta. A corrente de carga desse capacitor ela é muito alta, então esse contato ele sofreria muito e graças a esse bloco de pré-carga, esse contato não precisa sofrer tanto. Mas como então que eu citei que a ABB ela tem um contator que não tem esse bloco de pré-carga aqui? Como que isso funciona? Eles sobredimensionam esse contato de força aqui. É possível utilizar até um contator normal, se você dimensionar considerando já essa corrente de carga do capacitor, é possível trabalhar até com um contator normal, nem precisa ser um contator de capacitor, basta utilizar uma capacidade muito maior nesse contato. Dá também para utilizar, assim, você pode utilizar contatos com maior capacidade de condução, você pode trabalhar com contatos com a liga maior de tungstênio, que é um material muito mais resistente à temperatura, então dá para a liga do contato pode ser com um percentual maior de tungstênio, então ele vai suportar mais também. Tem algumas maneiras de fazer isso, mas até um contator tradicional pode sim ligar um capacitor, bastando fazer esse dimensionamento correto aqui. Esse bloco ele serve para aliviar esse contato e, portanto, não precisar trabalhar com um contato tão sobredimensionado. É mais barato colocar esse bloco aqui. E não só é mais barato, como é mais vantajoso para o circuito como um todo. Lembra que eu falei que a corrente de carga do capacitor ela é prejudicial para o próprio capacitor, né? Com esse bloco aqui, o capacitor ele vai receber uma corrente menor no primeiro momento e depois vai ser atenuado, essa corrente de carga dele vai ser atenuada graças a esse bloco. Então, para o próprio capacitor, ter esse bloco de contato aqui é importante. Para o contator também é importante. Para o disjuntor que está lá em cima, também é importante. Para todas essas conexões aqui, as conexões do capacitor, as conexões no disjuntor, também é legal, porque aí você não vai ter essa corrente tão alta no primeiro momento. Essa corrente aqui, ela vai... A corrente no momento da carga, até esse gráfico aqui é a carga do capacitor, né? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui para fazer a corrente do capacitor. Ela vai ser diferente. Nós teremos uma corrente muito alta na energização e à medida que esse capacitor vai se carregando, essa corrente vai diminuindo. Na verdade, essa corrente aqui, ela começa muito mais próxima aqui do eixo, né? Energizou, automaticamente essa corrente é muito alta, então essa corrente aqui ela vai caindo. Então, ao invés de nós termos essa corrente aqui começando dessa maneira, nós teremos uma corrente menor no começo, que depois vai ter um pico novamente quando pega o outro contato, mas não vai ser tão grande quanto seria se tivéssemos aqui a corrente partindo já aqui de cima, né? Então, para todo o circuito é importante esse bloco de contato e por isso, mesmo os contatores que não têm, eles têm a vantagem de ser um pouco mais simples, não precisar desse bloco, não precisar desses resistores, mas para o circuito como um todo, é interessante que nós tenhamos esse bloco de contato. E uma coisa interessante aqui também é que esse bloco, ele é preso, nós temos o núcleo aqui do contator,
e o bloco de contato ele é preso nesse núcleo aqui para poder ser puxado junto, né? Então, quando puxa os contatos principais, puxa também o bloco. Mas aqui nesse ponto, nós não temos um acoplamento do contato desse grupo de contatos, nós não temos um acoplamento físico, e sim com um ímã. Tem um ímã aqui, ó. Então, essa junção aqui é física, né? Do bloco de contato com o núcleo do contator. Beleza, essa parte aqui é uma junção mecânica e aí ela não permite o desacoplamento. Mas aqui, onde tem o ímã, à medida que esse movimento acontece, esse ímã aqui ele desacopla. Então, o contato aqui ele é fechado no primeiro momento, mas quando o contator termina o movimento do acoplamento aqui, esse ímã aqui ele se desprende desse acoplamento mecânico e esse contato aqui ele volta a abrir. Então, os contatos eles até ficam fechados no mesmo momento, mas por um curto período de tempo. Primeiro fecha esse, depois fecha esse, depois abre esse aqui. Quando o contator está acoplado, esse contato aqui, ele fica aberto. E aí, qual que é o vínculo que tem esse bloco de contato aqui com os resistores de descarga que nós vamos ter aqui no capacitor? Qual que é o vínculo entre eles? Eu falei que tem um vínculo, né? Qual que é? Eu falei que é justamente quando dá problema. E quando que é então? Quando esse capacitor aqui ele não está descarregado, lembra que a corrente de rush ela é muito maior, né? A corrente de carga do capacitor ela é muito maior. Justamente porque o capacitor vai estar carregado, às vezes, numa polaridade diferente do que a polaridade que está a rede naquele momento. Então a corrente ela vai ser muito maior. E como esse contato aqui, ele fecha antes do contato principal, quem vai receber essa corrente de carga do capacitor, ou descarga, né? Porque ele vai primeiro se descarregar para depois carregar com a polaridade inversa, é esse bloco. Então quando você vê esse bloco aqui queimado, normalmente é porque não foi usado o resistor de descarga e o capacitor foi acionado antes de ter se descarregado completamente. Então, se acontecer de você ver um bloco desse aqui queimado, primeiramente verifiquem se o controlador de fator de potência está configurado da maneira correta, verifiquem se existe um resistor de descarga, verifiquem se, caso o capacitor seja acionado manualmente, se existe algum bloqueio para que ele não seja acionado logo em seguida, né? Talvez ele está ligando junto com o motor, então vejam se esse motor não está ligando logo em seguida. Acontece em muitos casos do contator do capacitor ligar junto com o contator do motor. E aí, quando tem uma queda de tensão muito grande, quando a corrente de partida do motor causa uma queda de tensão tão grande que o contator fica aí, entre aspas, né, repicando, ele fica acionando e desacionando, o contator do capacitor também vai fazer isso. E aí, fatalmente, vai queimar esse bloquinho aqui, porque essa corrente aí vai ser muito alta e por muito tempo, né, vai ficar acionando e desacionando várias vezes, e esse contatinho aqui ele não vai suportar. Então, se esse contato aqui queimou, lógico, pode ter chegado ao fim da vida útil dele, pode, mas normalmente é algum problema relacionado ao acionamento consecutivo do capacitor. Então, verifiquem isso antes de trocar esse bloco. Se está queimado, você vai precisar trocar. Mas se você simplesmente trocar e não consertar a instalação, vai acabar queimando de novo. Uma hora vai acontecer a mesma circunstância em que causou a primeira queima, vai queimar de novo, e de novo, e de novo, e você vai ficar trocando, vai achar de repente que o material é de baixa qualidade, quando normalmente não é esse o problema. Então por hoje é isso. Se você precisar comprar capacitores, contatores, disjuntores, controlador de fator de potência, tudo isso tem no site da Brasiltec, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nós temos o curso gratuito para correção de fator de potência, vou deixar o link também. Temos uma playlist com diversos assuntos relacionados à correção de fator de potência, vai ficar aqui na tela. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, comenta aí o que você achou. Se você tem alguma coisa para agregar aqui também, por favor, comente, porque isso vai ajudar outros eletricistas. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações também para não perder nenhuma novidade.